1º de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária, mais uma semana se iniciando, e o tema da lição esta semana, Espírito, o âmago da vida humana. O tema da leitura diária desta segunda-feira é Há um Espírito no Homem. O texto de meditação está escrito no livro de Jó, capítulo 32, versículo 8. Vou fazer a leitura na tradução Almeida Corrigida Fiel. Na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Nós veremos esta semana o espírito humano como o âmago da vida diante de Deus. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, Ministério Mensageiro da Última Hora. Vejamos que o livro de Jó representa um dos testemunhos mais profundos sobre a natureza humana. Eliú, ao falar, declara uma verdade universal. Existe dentro do homem algo que não é fruto apenas da biologia, nem da matéria, nem da racionalidade. Um espírito dado diretamente pelo Criador. Esse espírito é a parte mais íntima, profunda e essencial do ser humano. Esse espírito é a parte mais íntima e profunda e essencial do ser humano. Foi Deus quem o concedeu para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Discernimento espiritual e sensibilidade ao seu sopro divino. Foi Deus quem concedeu para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Também discernimento espiritual, sensibilidade ao seu sopro divino. Portanto, sem o sopro de Deus, somos apenas existência. Com o sopro de Deus, nos tornamos propósito. Portanto, eu te pergunto, deixo aqui uma pergunta para que você possa continuar refletindo e melhorar a sua atenção nesse estudo. Se o nosso espírito não estiver alinhado ao Deus que nos deu a vida, portanto, de que adianta existir se o nosso espírito não estiver alinhado ao Deus que nos deu a vida? Devemos entender que a vida é uma dádiva. O tempo, a sabedoria, a saúde são talentos, são dons que Deus tem nos dado. Não enterre o seu talento. Trabalhe com seu talento, granjeie mais vidas para Deus, porque cada dia que passa está chegando a hora da prestação de contas. Então, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, mas seja também um canal de bênção. Me ajuda aí, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse estudo, manda para alguém. Deus vai falar e Deus já está falando. Enquanto pregamos, ensinamos a palavra de Deus, você pode ser curado, pode ser liberto, seja abençoado. Toma posse aí, em nome de Jesus Cristo, seja curado. Portanto, nós veremos durante esse estudo como o espírito humano foi concedido por Deus, como se relaciona com a alma, como foi ferido pelo pecado, como é regenerado pela obra do Espírito Santo e como se torna acessível para a santificação, como se torna essencial para a santificação e adoração. Que o Senhor nos ilumine nesta preciosa jornada espiritual. Vejamos aqui
como o Espírito, veremos como o Espírito, como se relaciona com Deus, a alma, como se relaciona com o Espírito, com Deus, como se relaciona com a alma, como foi ferido pelo pecado, como foi regenerado pela obra do Espírito Santo e como se torna essencial para a santificação e adoração. Que o Senhor nos ilumine nesta preciosa jornada espiritual. Esta semana estaremos estudando sobre Espírito, o âmago da vida humana. Portanto, vejamos que o sopro divino é concessão do Espírito. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos revela que o corpo humano, formado do pó da terra, estava inerte, mas quando Deus soprou o fôlego da vida, o homem recebeu um espírito e se tornou alma vivente. Antes disso, Deus criava tudo por meio da palavra. Haja luz, ajunte-se, produza. Mas o homem foi criado por intervenção direta, com toque e sopro divino. O espírito humano é a parte imaterial pela qual recebemos vida, direção e comunhão com o Criador. Repito, o espírito humano é a parte imaterial pela qual recebemos vida, direção e comunhão com o Criador. O espírito transmite vida à alma, e a alma expressa essa vida através do corpo. Preciso repetir, o espírito transmite vida à alma, e a alma expressa essa vida através do corpo. O espírito é o âmago da existência humana, entrelaçado à alma, mas distinto em função. Vejamos, o crente precisa cultivar a vida no espírito através da palavra, oração e obediência. Quando negligenciamos nosso espírito, ficamos guiados apenas por emoções ou pela carne. Deus ainda sopra entendimento hoje, direção em decisões, consolo em dores e força em fraquezas. Vejamos, também quero ver contigo algumas distorções sobre o espírito humano, alertas necessários. Ao longo da história surgiram interpretações equivocadas sobre espírito, alma e corpo. Portanto, sim, há textos que parecem apoiar o tricotomismo, como está escrito 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 34, e Hebreus 4, versículo 12. Entretanto, muitos erraram tentando separar além do que a Bíblia permite. Portanto, vejamos alguns exemplos na história. Gnósticos ensinavam que o espírito era imune ao pecado. Apolidarista negava que Cristo possuía espírito humano. Placeu dizia que só o espírito vinha de Deus, a alma era mera vida animal. Tais condições criaram ideias antibíblicas. A Bíblia, no entanto, ensina que o ser humano possui integralidade. Espírito, alma e corpo atuam de forma interligada e inseparável, mas o espírito é o ponto mais profundo de comunhão com Deus. Vejamos, o crente não pode achar que basta ser espiritual, ignorante à vida moral
ou emocional. Este é o erro agnóstico, é o erro gnóstico. Em Cristo, nossa renovação é total. Espírito, alma e corpo são chamados à santificação, como vimos na primeira carta, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Purifiquemos de toda a imundícia do corpo, da alma e do espírito, porque nós temos tais promessas. Vejamos que a verdadeira espiritualidade não é fuga da realidade, mas transformação integral, por completa. Então, eu quero que você entenda comigo, este estudo é apenas uma introdução do estudo que teremos durante a semana. O papel do espírito humano na santificação e adoração. O espírito humano é o canal pelo qual Deus comunica sua vontade e ilumina nossa mente. O Espírito Santo opera dentro de nosso espírito, e como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, na santificação ele convence, corrige, fortalece, inspira e guia. Na adoração, ele nos leva além da música, ele toca o íntimo que responde ao toque do alto. A carne não entende, a alma se confunde, mas o espírito recebe a revelação do céu. A carne não entende, a alma se confunde, mas o espírito recebe a revelação do céu. Uma igreja espiritualmente sensível discerne o tempo, vive em santidade e anda em vitória. O crente que deixa seu espírito ser guiado pelo Espírito Santo se torna firme, maduro e frutífero. Portanto, quero que você comece a praticar e alimente seu espírito diariamente com a oração, jejum e palavra, obedecendo a mesma. Aprenda a discernir voz da alma, emoção, voz da carne e impulso, voz do Espírito inspirada pelo Espírito Santo. Cultive sensibilidade espiritual. Deus ainda fala ao espírito do homem. Procure meio, não questão de ficar zen, mas procure um relacionamento com Deus e diz: Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero sentir o seu toque, eu quero ouvir o sussurrar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a sua direção. Meu espírito, minha alma se rende a Deus, adore a Ele, fale com Ele, e eu gostaria que você sentisse a presença dEle aí na tua alma, no teu espírito, e fosse tocado por Deus, não apenas no corpo, mas no espírito, e sentisse a presença dEle enchendo este local aonde você está. Oh, aleluia, pois sinto a presença do nosso Deus neste lugar. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Já estamos terminando no texto de Jó, capítulo 32, versículo 8, afirma com força: há um espírito no homem. Esse espírito não é uma força impessoal, é algo colocado por Deus, que o ser humano jamais se limite ao visível, ao natural ou ao terreno. É pelo Espírito que recebemos entendimento, direção e comunhão. Hoje, mais do que nunca, precisamos que o Espírito Santo reacenda essa chama dentro de nós. Portanto, antes de terminar, quero deixar aqui esta pergunta para você: se Deus soprou a vida em nosso espírito,
Como podemos viver sem buscar sua inspiração diariamente? Portanto, se Deus soprou a vida em nosso espírito, como podemos viver sem buscar sua direção, sua inspiração diariamente? O Espírito Santo quer renovar nosso interior, quer restaurar a sensibilidade, quer restaurar a sensibilidade perdida, reacender o discernimento, fortalecer a fé, santificar a alma e mover o coração em verdadeira adoração. Portanto, onde o Espírito de Deus sopra, o espírito do homem desperta. Então receba esse sopro de Deus e seja despertado agora, em nome do Senhor Jesus. Que vivamos como homens e mulheres cujo espírito foi tocado, iluminado e renovado pelo sopro divino, porque verdadeiramente há um Espírito em nós, e a inspiração do Todo-Poderoso continua nos fazendo entendidos, sábios para adorá-lo, glorificá-lo e escolher nos santificar todo dia, em corpo, em alma e espírito, ou seja, no corpo, na alma e no espírito, para nos apresentarmos irrepreensíveis em Cristo Jesus. Seja abençoado. Amém.